Oi gente, meu nome é Helena e eu já tô aqui pra falar de livros que vocês podem ler em um dia. A gente tá aqui no fim do mês, então correndo um pouco pra terminar nossas metas de leitura. Então eu vim aqui trazer algumas recomendações de livros curtinhos que dá pra terminar em um dia. Lembrando que leitura não é competição, então não precisa ler super rápido, não precisa ler 1 milhão de livros por mês. Mas às vezes você montou uma meta com você mesmo, então aqui estão ideias de livros que eu recomendo curtinhos pra ler. Antes de começar, lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo e de mim, não se esqueça de curtir, compartilhar para outras pessoas que você acha que vão gostar também e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Se você se interessar por algum desses livros que eu falar aqui, eles vão estar linkados na descrição, tem link da Amazon, da Submarino, da Americanas. Então, por favor, comprem com o meu link, que é uma pequena comissão e não muda no valor para vocês. E também, antes de comprar qualquer coisa, não se esqueça de checar o Cuponomia. Ele é um site de cupons e cashbacks que tem mais de 2.000 lojas parceiras. Eles também têm um aplicativo onde os cupons são atualizados primeiro. Então, antes de comprar qualquer coisa, você entra lá, busca o nome da loja e vê os cupons que tem disponíveis. Além disso, eles têm uma aba de cashback, que quando você recebe de volta uma porcentagem do valor que você gastou na sua compra. E eles ainda têm uma extensão para o Google Chrome que te avisa quando você entra no site quais cupons que tem disponíveis. Se inscrevendo pelo link aqui da descrição, vocês ganham R$5 para poder resgatar depois. Ok, começando a lista aqui, eu não peguei nenhuma HQ, nenhum quadrinho, porque eu acho que a maioria, se não todos, são livros que dá pra você ler de uma vez. Você senta, abre, lê tudo e termina. Eu tô lendo bastante HQ, inclusive, nos últimos tempos. Tava pensando em fazer um vídeo recomendando elas, caso vocês tenham interesse. Só avisar. Então é isso, aqui podem ter livros mais curtos, podem ter contos ou novelas, mas não tem HQs. E também são livros que eu recomendo, assim, eu, Helena, porque eu posso falar, esse livro aqui é curtinho, mas eu não gosto tanto. Esses aqui são livros que eu gosto. Então se você tem um gosto parecido com o meu, provavelmente você vai gostar também. O primeiro livro dessa lista tem ilustrações e é curtinho. É quase um conto. Que quem me acompanha há um tempo já sabe, porque eu falei muitas vezes dele aqui, que é A Bela e a Adormecida, do Neil Gaiman. Ele é capa dura, vem nessa edição bem grande, ele é super curtinho e vamos parar pra observar esse livro. Eu sempre falo isso quando eu mostro ele. Ele é muito lindo, essa capa de cima é transparente, translúcida. Ela sai e a capa de verdade é assim. E o livro é todo ilustrado, tem ilustrações pelo Chris Riddle. Então, além dele ter menos de 70 páginas, ele tem muitas ilustrações também. Esse livro, como já deve ter dado pra reparar, é um reconto de contos de fadas, é um reconto misturando ali Branca de Neve e A Bela Adormecida. Eu não vou falar muito porque ele é bem curtinho, então acho que qualquer coisa que eu falar já vai dar uma estragadinha. Não uma estragada, né? Mas, enfim. Basicamente, a Branca de Neve já é a rainha do seu reino e ela escuta sobre esse outro reino, que está todo adormecido. Então ela vai lá ver o que tá acontecendo. Eu gosto muito dessa história, eu adoro recontos e eu amo as ilustrações. Então, eu recomendo ter esse livro em casa. Eu li o e-book dele, na verdade, e eu descobri que tinha publicado no Brasil, porque eu não sabia. É pela Roku. E eu fui imediatamente comprar. Se eu não me engano, eu paguei R$23, o que eu acho que vale a pena. O próximo livro é quase que irmãozinho desse. Não muito, não em questão de história, mas é Coraline, do Neil Gaiman, e também, nessa edição, ilustrado pelo Chris Riddle. Acho que todo mundo conhece a história de Coraline, né? Tem o filme, muito bom, stop motion. Inclusive, eu prefiro o filme, mas o livro é bem legal também. Que é sobre a Coraline, ela tá se mudando de cidade, ela tá um pouco chateada, que ela tá deixando a vida antiga dela, os amigos pra trás. E ela não tá muito feliz nessa casa nova, até que ela encontra uma portinha que leva pra um mundo paralelo, onde ela tem uma outra mãe e um outro pai e outros vizinhos. E tudo lá é muito mais legal. Ou será que é mesmo? Eu gosto bastante dessa edição. O corte é roxo, tem esse fitilho. Não sei se todas vêm, mas a minha veio com um marcador, com um botão. E, obviamente, ilustrações. Não tem tantas ilustrações quanto A Bela Adormecida, mas ele é ilustrado. Deve ter mais ou menos uma ilustração por capítulo. E esse é outro que é curtinho, dá pra ler de uma vez. Eu acho que ele tem menos de 200 páginas. Na verdade, um pouco mais de 200, mas tem as ilustrações. E é um livro infanto-juvenil, né? Então a escrita é bem fluida. Pra quem não leu ainda, pra quem curte o filme, eu recomendo. Esse próximo livro também é uma novela / conto, que eu também li em audiolivro no YouTube, na verdade, porque é meio velho esse livro, tá em domínio público já, se eu não me engano. É uma história de terror e é O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Nesse livro, uma mulher foi diagnosticada tipo com histeria e depressão, porque antigamente, né, mulheres não podiam ter emoções, elas eram doidas. Se eu não me engano, o protagonista estava com depressão pós-parto. Mas isso não existe, ela está nos nervos. Então a solução do marido dela foi colocar ela nessa casa isolada. E ela não tinha contato com ninguém, não tinha contato com amigos, não tinha contato com o marido. Acho que ele ia visitar ela uma vez por semana, não sei. E ela não podia fazer nada. Então assim, ela não podia escrever, ela não podia ler. Era completo isolamento pra ela sarar a mente. E aí ela começa a perceber umas coisas no padrão do Papel de Parede Amarelo. Coisas que deixam ela meio
perturbada, assim. Esse conto é tenso e é interessante porque ele fala de coisas reais. Ele é meio que inspirado na vida da própria Charlotte e foi um livro de grande influência contra esse espaço manicomial, né? Tem um prefácio e um pós-fácio aqui nesse livro pequenininho. É realmente falado como quando esse livro foi lançado, médicos, inclusive um médico que tinha atendido a própria Charlotte e recomendado esse mesmo tratamento de repouso pra ela, leu e ficou tipo, eu acho que isso não é a melhor coisa pra fazer. Eu acho que tem mais prefácio e pós-fácio do que história aqui, mas é isso, eu recomendo, acho importante e é bom. Essa próxima indicação, na verdade, é uma série de livros, e eu tô com o que eu vou mostrar aqui pra representar o segundo, porque os outros estão muito altos na minha estante, e eu não vou pegar agora. Mas é a série das Crianças Desajustadas. O primeiro é De Volta Pra Casa, o segundo, Entre Gravetos e Ossos, e o terceiro, Sob o Céu Açucarado, todos já Shanna Maguire. Esses são os 3 volumes que tem publicados no Brasil pela Morro Branco, mas se eu não me engano já tá no 7º volume lá fora, e sem previsão de acabar. Eu inclusive acabei de ler o 5º agora em março ou abril, um dos dois. Esses livros são novelas que podem ser lidos de formas independentes. Inclusive eu recomendo, talvez, ler o segundo antes de ler o primeiro, não sei. A premissa desse universo é que existem outros mundos, sem ser o nosso, e crianças encontram portas para esses outros mundos, em que esses mundos são perfeitos para elas. Então nesse segundo mundo aqui é uma coisa meio noir, meio Drácula, meio Frankenstein, essas coisas, monstros de pântano, assim, essa vibe. E aí vai alternando entre 2 tipos de história. Pelo que eu tô percebendo, os livros ímpares se passam no Lar de Eleanor West para Crianças Desajustadas, que é uma escola para essas crianças que foram para esses mundos e por algum motivo foram mandadas embora. Então elas têm que se adaptar com o nosso mundo de volta, sendo que na verdade essa não é a casa delas e elas querem voltar para lá. E os livros pares são sobre a jornada dessas crianças indo para os outros mundos, que são meus favoritos. Então, o primeiro livro, que é De Volta para Casa, se passa nessa escola e tem uma coisa meio de assassinato ali acontecendo, tem uma galera morrendo. E o segundo se passa em um desses mundos, na verdade, com 2 personagens do primeiro livro, gêmeas, meio que contando a história delas, indo pra esse mundo. Aí o terceiro já é de novo com o lar, mais uma aventura. Nesse eles viajam pra outros mundos também, mas é com a galera da escola. Aí o quarto é sobre uma das professoras do primeiro livro, encontrando uma porta e passando pela aventura dela. Enfim, histórias independentes, mais ou menos com os mesmos personagens. Os pares são as aventuras das crianças encontrando as portas. E os ímpares, pelo que eu estou percebendo, são aventuras com as crianças da escola. Os meus favoritos são os pares. Meu favorito é o quarto e depois o segundo. E recomendo demais. E também tem muita representatividade LGBTQIA+. Esse próximo livro parece meio grandinho, só que eu juro que dá pra ler rápido, porque ele é epistolar, ou seja, escrito em cartas. E vocês devem conhecer mais É Assim que se perde a Guerra do Tempo, da Amal El-Mohtar e do Max Gladstone. Esse livro é uma ficção científica bem confusa, mas não é pra você entender tudo. Só vai que vai fazer sentido. E é sobre 2 agentes, a Blue e a Red, e elas trabalham meio que pra companhias diferentes. Elas estão em lados opostos de uma guerra, e essa guerra é no espaço-tempo. Então elas ficam indo pro futuro e pro passado, e pra outros tempos e pra outras realidades, mexendo pequenas peças aqui e ali, pra no final a agência delas ganhar a guerra. E elas basicamente são suas melhores agentes das respectivas agências, e elas começam ali a competir diretamente uma com a outra, e essa competição vai se desenvolvendo numa relação mais profunda. O livro, como eu falei, é contado em cartas, é alternado um capítulo de uma coisa acontecendo e uma carta. Então, aparentemente, tá meio que sempre um passo à frente da outra. Porque essas cartas não são papéis. Elas estão ali nos veios da madeira, e você tem que ler de uma forma específica. Enfim, é um livro muito lindo, é um dos meus livros favoritos. De novo, ele é confuso, não é pra você entender tudo o tempo todo, mas belíssimo, muito bem escrito. Eu tenho várias coisas marcadas. E super dá pra ler em um dia. Tem menos de 200 páginas e é bem fluido, apesar de ser confuso. Então, assim, não tente entender tudo de primeira, que as coisas só vão se encaixando ou não, porque tem coisa que não é pra fazer sentido mesmo. O próximo livro que eu vou indicar é uma não ficção, que eu não tenho físico, mas eu quero muito ter, porque também é um dos meus livros favoritos, que é Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Esse livro, não ficção, né, fala sobre um relacionamento abusivo que ela sofreu com uma outra mulher, só que ela usa de arquétipos do terror para contar essa história. Então, fala um pouco sobre fantasmas e sobre casa assombrada, esses clichês assim mesmo do terror, para falar sobre esse relacionamento. É um livro muito pesado, mas ele é muito bonito, ele é muito bem escrito. Foi o primeiro da Carmen Maria Machado que eu li e eu gostei muito. Inclusive, eu queria voltar a ler não ficção, que eu não leio tem um tempo. Se quiserem me indicar não ficções, por favor. Mas esse é muito bom, recomendo. Ele é bem curtinho. Não lembro agora quão curtinho, porque eu não tenho ele aqui, mas eu escutei em audiolivro, foi super rápido. Eu escutei de uma vez, e eu acho que eu li ele 2 vezes, direto, não sei. Gostei muito. Esse próximo livro
terror, meio que um terror psicológico. Inclusive, eu acho que é o meu favorito de terror, /terror psicológico. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu adoro. E Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Ian Reid. Esse livro saiu, o filme na Netflix, em 2020. E eu gosto de algumas partes do filme, só que leiam o livro. Esse livro aqui dá pra ler de uma vez. O autor, inclusive, já falou que ele planejou esse livro para as pessoas lerem de uma vez. Sentar, ler o livro, acabou. Nesse livro, a gente segue a protagonista que tá indo fazer uma viagem de carro com o namorado dela para conhecer os pais. E durante essa viagem, ela só tá pensando o quanto que ela quer terminar com ele. Ela está pensando em acabar com tudo. E ao mesmo tempo, o livro é intercalado por uma conversa entre dois policiais que estão numa escola e teve um assassinato ali, teve um corpo encontrado. A gente não tá entendendo direito o que tá acontecendo. Que escola é essa? Que corpo é esse? Por que tem essas coisas de policiais aqui no meio? Só isso já deixa a gente curioso. Mas o livro, ele tem muito diálogo. E assim, esses diálogos eu até gosto. São coisas de relacionamento, de vida, morte, que esse casal tem nessa viagem de carro. Mas ao mesmo tempo é um livro muito inquietante. Eu não sei explicar. A gente fica desconfortável lendo. Tem uma passagem não, né? Tem escrito aqui no livro, calma. Eu jurava que tinha escrito, mas eu não achei. Mas eu tenho certeza que eu vi em algum lugar, talvez seja no pôster do filme, que você vai ficar com medo e não vai saber por quê. É só isso, não vou falar mais nada. Recomendo, leiam. Quem já leu, fale comigo. E é isso. E quem viu o filme também pode reclamar aqui embaixo. Inclusive, eu acho que tem um vídeo aqui no canal. Tem sim. Tem um vídeo aqui comparando o livro com o filme de 2020. Vou deixar aqui nos cards. Esse próximo livro, eu não sei onde ele se encontra. Então, se é você que está com o meu livro, por favor, me devolva. Se você não leu, pode ler. Só me avisa que tá com você. Porque eu lembro que eu emprestei pra alguém. Mas eu não lembro pra quem agora. Enfim, esse livro é Daqui pra Baixo, do Jason Reynolds. Nesse livro, o irmão do protagonista foi assassinado e ele tá determinado a conseguir vingança. Tá muito chateado, muito triste, passando por esse luto, mas ele resolve que ele vai matar a pessoa que matou o irmão dele. E esse livro se passa, na verdade, no elevador, enquanto ele está descendo do apartamento dele pra rua pra ir cometer esse ato. É uma viagem de mais ou menos 7 ou 8 andares, mas ele começa a receber visitas inesperadas, pessoas que vão entrando no elevador para conversar com ele. Vou falar só isso, vou deixar meio vago. É um livro escrito em versos, uma vibe meio Aline Bay, assim. É um livro que dá pra ler de uma vez. Eu também escutei audiolivro, 1-2 horinhas no máximo. Eu recomendo você ler direto, inclusive, porque é isso, né? O livro se passa nessa viagem de elevador. O tempo do livro em si se passa em uns 2 minutos. Então, se você ler direto, é mais a experiência do que tá acontecendo. E é um outro livro que eu acho muito bom. Inclusive, eu comprei um outro livro do Jason Reynolds, que eu não li ainda. Pesado, muito pesado. Chorei lendo. Chorei, mas recomendo, muito bom. E por último, o livro mais recente dessa lista que eu li, eu acho que é o mais recente, na verdade, que é Mentirosos, da E. Lockhart. Esse aqui é bem famosinho, acho que vocês devem conhecer. Esse aqui eu li em 24 horas. Inclusive tem um vlog 24 horas lendo ele aqui no canal, vou deixar nos cards de novo. E a gente segue a... não sei, nunca lembro o nome dela. Cady, que é uma menina muito rica e privilegiada, e ela costuma passar os verões numa ilha particular da família dela com os primos e com um amigo deles. Mas aí 2 verões atrás, alguma tragédia aconteceu e ela não consegue se lembrar o que é. Ela sofreu muitas sequelas, ela foi tirada da escola, afetou muito a vida dela e ela não consegue lembrar o que é esse trauma e ninguém quer falar pra ela. E agora, 2 anos depois, ela vai voltar pra essa ilha com os primos e ela tá muito ansiosa pra descobrir o que aconteceu. Conversar com os primos, com a família que não mora perto, pra ver o que realmente aconteceu nesse verão. Esse livro divide opiniões, tem gente que ama, tem gente que odeia, e tem uma reviravolta no final. Eu gostei muito desse livro, e eu acho que foi porque eu adivinhei a reviravolta logo no início, então eu já li o livro pensando, então o livro é sobre isso aqui. E pra mim foi muito melhor. Eu marquei várias coisas, na verdade tem mais coisa marcada, só que eu não queria gastar a flagzinha. Então eu anotei aqui na frente as páginas. Inclusive vai lançar agora, tá em pré-venda talvez, um livro prequel, né, que seria um livro que se passa antes desse aqui, sobre esses primos, sobre outros verões desses primos, que eu acho que chama Os Primos, ou Os Sinclair, uma coisa assim. Vou deixar o link aqui na descrição, acho que tá em pré-venda pela seguinte também. E eu gosto muito desse livro, eu entendo quem não gosta, mas eu acho que se você não gostou tanto assim, por causa da reviravolta, relê, pensando na reviravolta, e aí eu acho que vai dar certo. Eu gosto. E foi isso, essas foram minhas recomendações. Eu tenho uma lista maior, coloquei aqui mais ou menos uns 10 livros, né?
mas eu pensei em mais, então caso vocês queiram uma parte 2 desse livro, podem falar. E esses também foram livros que eu acho que quase todo mundo consegue ler em um dia. Claro que você tá num dia super atarefado e tal, não tem como. Mas eu também tenho uma outra lista de livros que eu tava montando, com livros que eu acho que dá pra você ler em um dia, entendeu? Assim, é um livro um pouco maior, mas um livro que prende. Então, assim, é isso que você começa e não quer parar de ler. Inclusive livros que eu li em um dia. Eu também não leio tão rápido, mas assim, livros que me prenderam tanto que eu li em um dia. Então talvez vocês também leiam em um dia, porque ele é essa vibe mais rápida, assim. E foi isso. Eu também estou passando dificuldades aqui no meu fim de mês. Então se vocês quiserem me recomendar livros rápidos para ler em um dia, para eu ler mais esse mês, eu vou ficar feliz. E é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!